Que a paz de Cristo seja com todos. Estamos em mais um programa Luz para o Meu Caminho. Como nós estamos na Semana da Criança, preparamos um programa especial falando um pouco mais a esse respeito. Se você está gostando do conteúdo, então continue ligado com a gente e nos ajude na divulgação do nosso conteúdo aqui no YouTube. É simples, é fácil. Primeiramente, você pode nos ajudar deixando o seu gostei, porque dessa forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo aqui é relevante e assim ele estará oferecendo para mais pessoas. Também compartilhe o link com seus amigos e conhecidos. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Acione o sininho para não perder nenhuma novidade. Tá ok? Então vamos entrar no nosso tema. O tema de hoje é o seguinte: como ensinar seus filhos a estudar a Bíblia. Então nós vamos abordar agora essa temática. Pedimos que você fique atento para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E também tenha sua Bíblia em mãos, porque estaremos também lendo um versículo de meditação falando a esse respeito. O nosso programa de hoje ele foi baseado no estudo bíblico do pastor Joey Carter. Ele é pastor da McLean Bible Church, em Arlington, na Virgínia. E inspirado no estudo deste homem de Deus é que nós estaremos abordando esse tema. Embora os cristãos digam que a Bíblia é a palavra de Deus, poucos de nós, mesmo os frequentadores regulares da igreja, gastamos tempo lendo-a todos os dias. Essa é a conclusão do estudo de avaliação do caminho do discipulado de 2019, da instituição Lifeway Research. E segundo essa pesquisa, 1/3 dos americanos que frequentam uma igreja protestante regularmente, 32%, dizem que leem a Bíblia pessoalmente todos os dias, enquanto 1/4, 27%, afirma que leem algumas vezes por semana. Embora não haja nenhum comando nas Escrituras para ler a Bíblia todos os dias, há muito tempo a ganhar com o consumo regular da Bíblia. Um estudo anterior de pais protestantes que frequentam a igreja pela Lifeway Research descobriu que a leitura regular da Bíblia quando criança era o maior fator na previsão da saúde espiritual de jovens adultos. Mas embora incentivar nossos filhos a ler a Bíblia e ensiná-los a fazê-la bem sejam tarefas necessárias, não são suficientes para o desenvolvimento espiritual. Também precisamos ensiná-los a estudar as Escrituras para que estejam perfeitamente equipados para toda boa obra. Então abra tua Bíblia comigo na segunda carta de Timóteo. É a segunda carta do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Então vamos ver 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver o versículo 15 ao 17, que diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então aqui a gente vê que é importante o estudo da Bíblia desde pequeno. Nós vimos no versículo 15 que Paulo disse para Timóteo que desde criança se deve conhecer as sagradas letras. E diz aqui que elas são capazes de tornar a pessoa sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então é muito importante, é muito útil. Nós sabemos que a igreja cristã no Brasil, e eu não me refiro a um título, a uma denominação, e sim englobando todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então,
toda a igreja cristã no Brasil, ela tem um efeito importante no país, né? O que é pregado na igreja são coisas boas, coisas que tornam as pessoas de bem, faz com que as pessoas respeitem o próximo, honrem pai e mãe, seja trabalhador, né? E que honre a Deus em primeiro lugar. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, nós acabamos servindo como um canal de bênção para o nosso próximo. Então é muito importante, é muito útil o estudo da palavra de Deus. Foi isso que Paulo disse para Timóteo, o seu filho na fé. Leitura da Bíblia não é estudo da Bíblia. O estudo da Bíblia não é a mesma coisa que a leitura da Bíblia. É o que disse David Mathis. Se ler a Bíblia é como juntar folhas das árvores, o estudo da Bíblia é como cavar em busca de diamantes. A vida cristã exige ambos. Veja também como preparar uma criança para ler a Bíblia. Duas diferenças principais entre ler e estudar são o ritmo e o foco. Quando lemos a Bíblia, geralmente o fazemos no ritmo mais rápido que nossa compreensão permite. Podemos consumir grandes pedaços de uma vez, como ler um livro inteiro. Também procuramos os contornos gerais do texto para saber do que se trata ou para determinar como ele se encaixa no escopo mais amplo da palavra de Deus. A leitura da Bíblia precede o estudo da Bíblia, porque fornece a perspectiva ampla de que precisamos, antes de nós restringirmos a passagens específicas. Quando estudamos a Bíblia, porém, diminuímos o ritmo para nos concentrar no significado do texto. Lemos e relemos unidades de texto mais curtas e gastamos mais tempo nos concentrando em palavras, orações, versículos e parágrafos específicos. Também fazemos perguntas ao texto. O que significa esta palavra? Por que o autor usou essa frase única? Como isso se aplica à minha própria vida? A essência do estudo da Bíblia é fazer perguntas ao texto para descobrir o significado que Deus pretendia. Das muitas maneiras lucrativas de estudar a Bíblia, uma que todos, desde pré-adolescentes até estudiosos do Velho Testamento, consideram particularmente útil o método indutivo de estudo da Bíblia. O método de estudo indutivo é uma abordagem investigativa da Bíblia, usando 3 componentes básicos. Observação. O que diz o texto? Interpretação. O que significa o texto? Aplicação. Como o significado do texto se aplica à vida? Vamos nos concentrar no componente de observação. Como observar um texto? Faça perguntas básicas. Comece mostrando a eles como fazer as perguntas básicas que os orientam para o texto que estão estudando. Por exemplo, ensine-os a perguntar: quem o escreveu? Qual é o gênero? Carta, narrativa, história. Quando isso foi escrito? Onde estava o autor quando foi escrito? Por que o autor escreveu esta carta? As Bíblias de estudo são ferramentas úteis para responder a esses tipos de perguntas. Palavras, frases e relações entre proposições. Mostre a eles como perguntar sobre o que o autor quis dizer ao usar palavras e frases específicas. Não presuma que a definição do dicionário ou nosso entendimento comum dos termos é o mesmo do autor. Peça-lhes que procurem palavras que são repetidas ou
que recebam ênfase especial e prestem atenção especial às palavras conectadas. Mas, se, e, portanto, para que, por quê. Às vezes, as principais diferenças entre teologias inteiras dependem dessas conexões, diz John Piper. Faça listas. Em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 9, encontramos uma lista de virtudes que devemos combinar. Por isso mesmo, faça todos os esforços para aumentar a sua bondade de fé, e para a bondade, conhecimento, e ao conhecimento, autocontrole, e ao autocontrole, perseverança, e para a perseverança, piedade, e a piedade, afeição mútua, e ao afeto mútuo, amor. Pois, se você possui essas qualidades em medida crescente, elas o impedirão de ser ineficaz e improdutivo em seu conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, quem não os tem, é míope e cego, escondendo-se de que foram purificados de seus pecados passados. Quando lemos essa passagem, podemos facilmente misturar as virtudes. Para mantê-los em ordem, para que seu filho possa refletir sobre eles com mais cuidado, peça-lhes que coloquem os termos em uma lista: fé, bondade, conhecimento, autocontrole, perseverança, piedade, afeição mútua, amar. Usar essas listas em nossas anotações pode nos ajudar a rastrear palavras-chave, frases e conceitos. Contrastes e comparações são usados em toda a Bíblia para focar nossa atenção. Considere, na passagem citada acima, como Pedro compara as pessoas que possuem essas virtudes. São eficazes e produtivas, com as que não possuem, são míopes e cegas. Metáforas. Quando nos deparamos com metáforas em nosso estudo, devemos parar e usar nossa imaginação para refletir sobre o significado. Por exemplo, como a falta de perseverança seria semelhante a ser míope? Expressões de tempo e termos de conclusão. Faça com que estejam atentos às palavras que marcam a expressão de tempo, como antes, depois, durante, desde, para, já, e assim sobre esses termos, que podem ajudá-lo a ver a sequência ou o tempo dos eventos e levar a uma interpretação mais precisa das Escrituras. Da mesma forma, termos de conclusão como portanto, assim e por esta razão apontam para um final ou resumo, conexões com outras partes da Bíblia. Mostre a eles como pesquisar conexões com outras partes das Escrituras. Por exemplo, onde as virtudes da lista de Pedro podem ser encontradas em outras passagens? O que outros autores bíblicos dizem sobre a importância dessas virtudes? Ensine-os a melhorar suas habilidades de observação. Estas são apenas algumas das maneiras pelas quais você pode ensinar seu filho a usar o texto durante a fase de observação do estudo. Procure outras maneiras, considerando cuidadosamente as perguntas que surgem durante o estudo. Quando eles identificarem uma categoria mais ampla, peça que deem a ela um nome que eles se lembrarão e usarão no futuro. Por exemplo, ao perguntar que resposta emocional o autor espera evocar, você pode usar isso para considerar outras questões sobre afetos e emoções. Dê a ele um rótulo como perguntas que provocam emoções e adicione-o ao seu kit de ferramentas de estudo da Bíblia.
dicas adicionais para treinar as crianças. Oração incorporada. O estudo da Bíblia é sobre como procurar o significado de Deus em Sua palavra. Por isso, precisamos estar constantemente falando com Ele, pedindo-lhe que nos revele seu significado. Ao lado da própria Bíblia, a oração é a nossa ferramenta mais importante para o estudo da Bíblia. Construa uma base sólida em seu filho, encorajando-o a orar antes, durante e depois de seus estudos. Uma Bíblia especial para estudar. Ensine a seu filho que mostrar reverência à palavra de Deus muitas vezes envolve bagunçar as páginas. Precisamos rabiscar notas, sublinhar passagens e marcar palavras e frases-chave. Dê a eles sua própria Bíblia, que eles possam marcar. Bíblias com margens largas e com diário são ideais, embora praticamente qualquer Bíblia que você tenha por perto servirá para esse propósito. Vida de estudo. Se isso parece complexo e demorado, Estudar a Bíblia é um trabalho difícil, que exige concentração e atenção. Duas características que muitas vezes faltam às crianças. Seja paciente com eles e não espere muito em um curto período de tempo. Se você acumular muito trabalho em cada sessão de estudo, a criança terá a impressão de que estudar a Bíblia é enfadonho. Prepare-os para os desafios do texto coordenado. Mas não espere que de repente se tornem estudiosos da Bíblia. Mantenha suas expectativas realistas e modestas e mantenha o objetivo de longo prazo em foco. Treinar seu filho para ser um estudante da Bíblia por toda a vida. E assim nós finalizamos o nosso estudo e nós queremos que você se une a nós nessa oração. Feche os seus olhos e abra o seu coração falando com Deus. Nós vamos nessa oração pedir que Deus venha instruir os pais, que Deus venha dar discernimento para que os pais possam instruir os seus filhos no caminho do Senhor e principalmente no estudo da palavra. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agora interceder por todos os pais no Brasil e no mundo. Todo aquele que tem a incumbência de educar uma criança, seja os avós ou tios, aquela pessoa que está cuidando de uma criança. Que os pais e os responsáveis possam pedir ao Senhor nessa hora que lhes deem entendimento espiritual, discernimento e sabedoria para que eles possam educar os seus filhos no caminho de Deus. Também que eles possam ter uma dinâmica, que o Espírito Santo possa orientá-los para que eles possam trazer o estudo da Bíblia como algo importante na vida da criança. Como foi falado aqui no estudo, que eles devem ensinar os seus filhos desde pequeno, desde pequenininho mesmo, para que eles cresçam se familiarizando com as histórias da Bíblia, com os versículos bíblicos, com a palavra de Deus. E com certeza eles irão crescer e se tornar adultos que temem ao Senhor e que colocam a palavra de Deus em prática. E dessa forma estarão sendo uma bênção na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, no seu lar e se tornarão pessoas tementes ao Senhor e uma pessoa de respeito na sociedade. Então abençoa a todos os pais e também alcance as crianças com a tua bênção. Crianças que têm os seus pais, crianças que moram num lar abençoado, onde tem o alimento, onde tem a provisão, onde tem o amor. Mas também queremos orar por aquelas crianças que estão nos orfanatos, que elas possam também serem
abençoadas, abraçadas, que elas possam sentir um amor pelas líderes ali, nesse instituto que elas estão. Também que elas possam crescer e conhecer a Tua Palavra. Também nós queremos orar pelas crianças nas ruas, pelas crianças abandonadas, pelas crianças que estão à mercê das drogas, da prostituição. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças e adolescentes que estão nas ruas, à mercê do mal, à mercê de tudo aquilo que o inimigo tem colocado para a destruição da nossa sociedade. Abençoa no geral, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E dessa forma nós finalizamos mais um programa Luz para o Meu Caminho. Agradecemos a você que ouviu aqui até o final esse estudo. Nós estaremos trazendo mais estudos nesse formato. Se você está gostando, se você gostou do estudo de hoje, então fale conosco na caixinha dos comentários. Diga que proveito você teve ao ouvir esse estudo. Então, nós estaremos respondendo a cada um, a cada mensagem com carinho. E eu peço que você esteja atento, acionando o sininho aí no YouTube, Quando você se inscreve, tem um sininho do lado, então clique no sininho para que você possa receber um novo vídeo assim que postarmos no ar. Então, nos vemos no próximo programa. Até lá! A tua palavra nos dá amor. Ensine as minhas palavras a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado, em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. AMRL3, o canal da família cristã. Banda RL3 Álbum Rota da Luz, em todas as plataformas digitais. A tua palavra E agora com vocês, o nosso... Ainda percorrendo na minha jornada, eu buscava caminho de paz, mas não... Rei de Moura Oficial.
Lendo comentários e vídeos curtos, com momentos em família, registrando tudo no Eu Curti, na Igreja Monólogos da Bíblia. Unbox total no canal. Montando e desmontando do meu jeito. Com playlists das peças infantis. Culto doméstico toda segunda-feira aqui no canal. Inscreva-se já para ver novos vídeos e lives do canal. JM RL3. Valeu!